Oi, tudo bem? Então, hoje nós vamos conversar sobre o preenchimento labial. Eu vou ser bem sincera aqui com você. Antes que eu entrasse na harmonização, eu via o preenchimento labial como um procedimento que deixava as pessoas com resultado nada natural, completamente antiestético e super exagerado. Mas hoje eu vou desmistificar isso aqui com você. Então, eu vou trazer algumas perguntas aqui que me mandaram no Instagram sobre o preenchimento labial pra gente tirando essas dúvidas juntos aqui. A primeira delas é: quanto tempo dura o preenchimento labial? Então, isso varia bastante. Por quê? Porque o organismo vai absorvendo aquele produto ali com o passar do tempo. Mas eu tenho algumas características que vão interferir. Por exemplo, a escolha do produto. O preenchimento labial ele é feito com ácido hialurônico, que é um preenchedor que vai ajudar a volumizar, dar contorno, melhorar as rugas ali na região do lábio. E esse produto, o ideal é que ele seja escolhido aquele produto mais maleável, que tenha uma capacidade de permitir a mobilidade dos lábios, a movimentação completa ali dos lábios. Então, quando a gente escolhe um produto que é mais maleável, que ele tem um G-Prime menor, a durabilidade dele tende a ser menor se a gente compara, por exemplo, a um produto utilizado na região da mandíbula, do queixo, que geralmente é um produto que tem uma dureza maior e o corpo demora um pouco mais para absorver. Mas essa durabilidade varia entre 6 meses, 8 meses, 10 meses. Isso varia entre cada indivíduo e como aquele corpo vai absorver aquele produto daquele local. Vamos à segunda pergunta. O preenchimento labial dói? Tá, eu entendo. Ninguém quer sentir nenhum desconforto. Mas eu, como cirurgiã dentista, sempre vou optar por realizar a anestesia intraoral. Então, eu vou anestesiar os 4 nervos que estão associados ao lábio. Eu vou anestesiar tanto o infraorbitário de forma bilateral e o mentoniano de forma bilateral, porque assim eu vou estar com o lábio inferior e superior totalmente anestesiado e a paciente vai sentir o lábio dormente durante o procedimento e não vai sentir nenhum desconforto, tá? Lembrando que a anestesia ela vai durar durante o procedimento e um tempinho após. Então, as minhas recomendações é que a paciente já tenha feito o seu lanchinho antes de vir para o consultório, que a paciente não vá trabalhar depois, para que ela possa descansar, né, e esperar aquele efeito da anestesia sair totalmente. Então, o procedimento não é doloroso, você só vai sentir mesmo durante a aplicação da anestesia. Vamos agora à nossa terceira pergunta. Quanto tempo demora para a recuperação do preenchimento labial? Tá, após o preenchimento labial, você pode seguir as suas atividades normais. A gente pede alguns cuidados com o lábio, por exemplo, evitar ficar mordiscando o lábio, evitar ficar chupando os lábios. Por exemplo, tem uma história muito engraçada. Uma paciente perguntou assim: doutora, depois do meu preenchimento labial, amanhã, eu já posso no dentista fazer um clareamento? Então, no clareamento, o dentista usa um spandex, que é um material que ele coloca nos lábios para abrir mais aquela boca. Então, quando ele coloca isso nos lábios, ele acaba comprimindo o lábio. E eu falei assim, olha, se você usar uma coisa que vai apertar os seus lábios, uma coisa comprimindo os seus lábios, pode ser que o produto migre para outro local. Então, nos primeiros dias, eu peço sempre para evitar esforço no lábio. Outro exemplo muito comum é o paciente ir para a academia e ficar mordiscando o lábio. E a gente sabe que isso é um risco. Por quê? Porque quando você está mordendo o lábio, você pode também levar aquele produto que ainda não acomodou para outro local, por exemplo, para o vermelhão do lábio. Então, nos primeiros dias eu peço para a paciente ficar mais quietinha, falar o mínimo possível, evitar mordiscar os lábios. Se ficar algum roxinho, algum hematoma, pode usar uma pomada que vai ajudar ali a passar aquele hematoma mais rápido. Além disso, se ficar o inchaço, a gente sempre prescreve um remédio para paciente para ajudar esse inchaço a diminuir o quanto antes. Lembrando que do 2º dia em diante, esse lábio já vai desinchando. No 7º dia ele já deu uma boa desinchada e o aspecto dele vai ficando cada vez mais natural. E a nossa próxima pergunta é: quais são os possíveis efeitos colaterais relacionados ao preenchimento dos lábios? Tá, como qualquer procedimento injetável, nós temos vários riscos associados. O primeiro deles é o risco de infecção. Quando a gente pensa numa infecção, a gente vai associar principalmente a biossegurança. Se o profissional utilizou ali um campo estéril, se ele utilizou uma agulha de forma adequada, se ele fez asepsia antes do procedimento, se ele notou se o paciente não tinha nenhum meio de infecção ali, um foco infeccioso dentro da boca. Então, tudo isso pode ajudar para um processo de infecção
infecção. E a gente consegue sempre evitar essas intercorrências fazendo uma boa anamnese, fazendo todas as perguntas adequadas ali para o paciente e também tomando muito cuidado durante o procedimento, tá? Outro efeito adverso, outra intercorrência que pode acontecer, uma compressão vascular, que pode levar a um risco de necrose. Ana, mas como é que eu posso evitar isso? Nos primeiros sinais, antes que o paciente evolua para uma necrose, para um risco de uma complicação maior, nós temos sinais iniciais, como ficar esbranquiçado na região, a gente faz uma compressão, a gente aperta e não volta a coloração normal avermelhada, que é comum ali dos lábios, tá? Ou até mesmo a gente percebe que fica um aspecto de livedo, fica mais escurecido. Então, todos esses são sinais iniciais. O paciente sente uma dor muito intensa, todos esses são sinais iniciais que levam a uma compressão vascular e a gente teria que remover, tá, aquele preenchedor com a enzima hialuronidase de forma imediata. Com isso, a gente evita que piore e que traga uma situação ali que prejudique o paciente. Outro efeito colateral que pode acontecer após o preenchimento labial é a formação de nódulos. Mas como nós vamos evitar a formação de nódulo? Evitando falar muito, evitando mordiscar os lábios, não beijando logo ali nos 3 primeiros dias. Isso são algumas atitudes que a gente pode tomar para evitar a migração desse produto de forma mais superficial ou então para outro ponto, tá? Outro risco também associado é a assimetria. Então, por isso que antes do procedimento tem toda uma avaliação fotográfica para entender se esse paciente já não tinha uma assimetria antes de realizar o procedimento e também o planejamento para que durante não seja colocado mais produto em um lado do que do outro, para evitar essa assimetria no pós-procedimento. E a nossa última pergunta é: os resultados parecerão naturais? Eu sei que cada paciente tem um objetivo com o seu tratamento. Tem paciente que chega para mim e fala assim: doutora, eu quero ficar com um bocão. Já tem outros pacientes que chegam para mim e falam assim: doutora, eu quero uma boca super sutil, bem natural. Vou falar para você que eu sou fã de resultados naturais. Então, para mim, quanto mais aquele lábio ficar harmônico para aquele rosto, combinar ainda mais com aquele rosto, realçar a beleza da paciente, para mim vai ser melhor ainda, tá? Então, os resultados vão sim parecer naturais a partir do objetivo da paciente e a gente consegue conquistar um resultado harmônico, trazendo mais eversão para o lábio, trazendo mais volume, contorno, o que for o nosso objetivo conforme o planejamento que fazemos na avaliação. Então, daí você já tira a importância dessa avaliação inicial. Eu quero compartilhar com você os resultados obtidos em um artigo científico. Primeiro, ele fez uma avaliação em vários pacientes após o preenchimento labial para anotar os resultados ali obtidos desse procedimento. Então, percebeu-se que teve uma melhora significativa na textura dos lábios, melhorando aquelas rugas que tem nos lábios. Além disso, melhorou o aspecto da movimentação, a mobilidade dos lábios, principalmente durante o beijo, tá? E ainda melhorou o aspecto da região perioral. Por quê? Porque o ácido hialurônico, ele vai hidratar os lábios e com isso ele também consegue dar uma hidratação maior para essa região aqui ao redor da boca. Agora eu vou realizar um preenchimento labial em uma paciente que nunca fez esse procedimento antes e eu vou compartilhar com você o antes, o durante e o pós imediato. Então vem comigo. Então, sempre quis fazer preenchimento labial, se tornou assim um boom, né? Então sempre quis fazer, sempre tive essa vontade, mas tinha um pouquinho de medo, né? Porque vejo que em algumas pessoas fica muito exagerado e outras mais sutil, então eu queria uma coisa extremamente sutil, só para realçar mais, deixar meu rosto mais assimétrico. Então eu vim aqui na doutora Ana Vivian, porque ela me deixou mais tranquila, me mostrou que o resultado seria sutil como eu queria. Então, a gente vai começar aqui com a região do contorno, tá? Para fazer esse arco do cupido. Essa região eu gosto de fazer com agulha, porque a gente tem maior destreza manual aqui e a gente consegue delimitar melhor a região que a gente quer. Então, eu faço uma pinça, coloco a agulhinha aqui mais superficial e agora a gente pode começar injetando. E agora aqui a gente injeta fazendo o desenhozinho da torre e vem retroinjetando. Agora a gente vai fazer aqui na horizontal para conseguir mais volume nessa região. Pronto! A gente acabou aqui o preenchimento labial. Vocês notam que é algo muito particular,
Cada paciente tem o seu planejamento específico, cada paciente tem a simetria que a gente tenta suavizar durante o preenchimento labial. Aqui eu finalizo com uma pomadinha que ela é antibiótica para ajudar a fechar esse pertuito, né? E também gosto de dar uma acomodada no produto aqui, lembrando que essa acomodação vai ocorrer pelos próximos 30 dias, mas eu dou uma apertada para ajudar a acomodar. Agora tem um inchaço imediato pós-procedimento, daqui a uns 7 dias vai ter um bom desinchaço, então tem que aguardar mesmo os dias. Acabei de finalizar o preenchimento labial da Emanuele, a gente usou somente 1 ml do preenchimento com ácido hialurônico. Nesse caso, tínhamos uma assimetria, né, principalmente do lado direito, em que o lábio superior não tinha tanta eversão comparado ao lado esquerdo. Então, tentamos melhorar essa assimetria, lembrando que o resultado final vai vir só daqui a 20 dias, quando já diminuir esse processo do edema, que é esse inchaço que a gente tem logo aqui no pós-imediato.